Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana e eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre tempos difíceis que a gente está vivenciando nesse momento e a questão da saúde coletiva e da saúde mental, tá bom? Eu espero que seja uma conversa gostosa, que a gente possa crescer juntos aqui, aprender e fiquem à vontade, né? Para fazer comentários, para fazer perguntas, na medida do possível eu vou aqui respondendo. Obrigada pela Fundação, por essa oportunidade, nossa coordenadora de psicologia, professora Elaine, todos os meus colegas, é sempre um prazer. E é gostoso também estar vendo aqui aparecendo minhas alunas, gente que eu gosto tanto, tá bom? Então vamos começar a falar sobre a questão da saúde mental, né, e da saúde pública. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Não só por conta da pandemia, mas por conta da organização da saúde de uma maneira geral. Eu trabalho há um tempo já com a questão da psicologia e da saúde pública, da saúde coletiva, e eu tenho percebido que a nossa luta é muito grande para conseguir fazer a nossa saúde mental crescer dentro do espaço da saúde, da atenção primária principalmente. Então, hoje a minha intenção é fazer um passeio rápido a respeito aí da história da saúde mental, já que esse mês de maio, mês tão importante para a gente, mês que nós comemoramos agora é dia 18, dia da luta antimanicomial, né? Essa luta que é de todos nós da área da psicologia, que nós há muito tempo, né? Já começamos nosso diálogo aqui para conseguir cavar um espaço, né, dentro da sociedade com olhares diferenciados para os nossos queridos, né, dos nossos cidadãos que sofrem de alguma questão ligada aos transtornos mentais e tudo. Então, oi Elaine, tô aqui, meninas, delícia ver vocês. Então, bora lá. Eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa trajetória para a gente conseguir entender nesse momento por que eu digo que é tão difícil, né, esse momento de dúvidas com relação à saúde. Desde lá de tempos mais remotos, a questão da doença mental, ela sempre foi uma incógnita para a humanidade. Desde quando a gente visualizou lá na história, nas contribuições dos gregos, na Grécia Antiga, as doenças mentais, os transtornos, o sofrimento psíquico, até os dias de hoje, eles passaram por muitas mudanças, muitas transformações, né? Então, desde quando era visto como algo demoníaco, né? Pensando especificamente na Idade Média, como algo além desse natural, nesse conflito entre mente, corpo e tudo isso, muitos vivenciaram esse período e sofreram com a forma com que era entendido a saúde mental. Custou-se muito para conseguir uma evolução desse olhar para o que hoje nós estamos caminhando. E a nossa luta não termina, né? Então a gente ainda encontra muito preconceito e muita discriminação. Então, como eu disse para vocês, desde lá dos tempos mais remotos, né, na Grécia Antiga e passando depois pela Idade Média, por toda a mudança de olhares que foram acontecendo quando a gente entra no iluminismo, né, na idade da ciência moderna, com as contribuições aí da ciência, nós percebemos que os estudos com relação à saúde mental, ela sai um pouco desse foco, dessa questão muito mais ligada àquele contexto religioso e passa a ser entendida e ser pesquisada com viés científico, inicialmente com um eixo muito forte da questão da área biológica, né, com a evolução das ciências biológicas, da fisiologia, da anatomia, né? Então, inclusive da física também. Então, nós tivemos muita contribuição aí das áreas biológicas para o entendimento do psiquismo. Tem inúmeros filmes que ajudam a gente a entender esse contexto todo, né, dessa evolução. Até, né, nesse momento, nós tínhamos uma perspectiva, um olhar para a saúde
nesse modelo que hoje a gente chama de modelo tradicional, convencional, com foco na concepção biomédica de entendimento da doença e do cuidado. Então, dentro desse enfoque biomédico, o que nós tínhamos dentro da ciência eram tratamentos que olhavam para a doença e para o sintoma. Então, basicamente isso que permeou por décadas, séculos aí, o cuidado, já falando pós advento da ciência, da contribuição da ciência. Estou fazendo esse recorte, né, desses estudos até os dias atuais. Então, nós tivemos um momento na história, né, da saúde mental, onde esse cuidado, pensando nesse enfoque biomédico, criaram-se espaços de cuidado. Então, a gente saiu daquele olhar que por muito tempo foi discriminatório, uma incógnita, e passamos a pensar num cuidado diferenciado. Esse cuidado, nesse momento, ainda era bastante biomédico, né? Olá, meninas, eu tô vendo o oi aqui. Delícia ver vocês aqui de volta, viu? Então, esse olhar biomédico trouxe pra gente o cuidado em saúde focado nessa questão do retirar da sociedade para cuidar. Inicialmente a ideia era cuidar dentro de asilos, de sítios, ao ar livre, né? E aos poucos, com o crescimento, né, desse avanço da medicina, foram se criando novos espaços dentro de asilos, e aí então, ainda, né? Dizia-se cuidado, entendia-se como cuidado, mas na verdade tinha muito mais um caráter de distanciamento, de separação, do que necessariamente de cuidado. Mas, né, isso tudo evoluindo, mudando as perspectivas, mudando o olhar, isso passa então a ser uma forma de cuidar, dos mais diferentes tipos de cuidado. Né? Até o advento do uso de medicamento, muitos outros cuidados foram tentados, banhos, sangrias e tantos outros. Com o advento do avanço, né, da comunidade farmacêutica, você percebe que o uso de medicamentos para ajudar, né, a cuidar dos sintomas do transtorno mental começaram a surgir e ser utilizado mais frequentemente. Muito bem, isso já fez uma grande diferença naquele momento, mas o olhar continuava sendo na doença, né? Naquilo que a pessoa era portadora de um transtorno. Então, o olhar para essa pessoa em sofrimento psíquico era enquanto portador de uma doença que precisava de um medicamento para minimizar esses efeitos. Muito bem, continuamos aí então nesse cuidado, sempre nesse espaço de isolamento, né? Nesse espaço de cuidar, mas isoladamente, excluindo esse sujeito. Muito bem, isso, né, foi se solidificando como uma prática de cuidado em saúde mental e perdurou por muito tempo. Hoje, por exemplo, nós ainda encontramos pessoas que acreditam que a melhor forma de cuidar das pessoas em saúde mental é deixando afastado, isolado, internado. Muito interessante pensar, né, dessa forma. E agora eu vejo, diante de tudo que a gente está vivendo, né, até dessa questão da pandemia, a minha pergunta para essas pessoas que ainda acreditam que pessoas em sofrimento psíquico precisam ficar isoladas, distantes dos seus familiares, da sociedade de uma maneira geral, como é que estão se sentindo agora, né? Vivendo em isolamento, em distanciamento social, né? Estão sofrendo com isso, né? Se isso, né, está trazendo para nós que temos uma rotina, temos uma certa saúde mental, qualidade de vida, se para nós isso é sofrido e doloroso, que dirá para as pessoas que têm, além disso, uma doença psíquica? Né? Então, pensar que tratar as pessoas deixando-as isoladas é uma forma de cuidado, isso passa a ser muito questionado no final dos anos 70 e 80. Isso tudo começou, essas discussões, na Itália. Né? Então, essas discussões de uma mudança no pensamento do cuidado psiquiátrico começou lá com Basaglia, né? Muitas discussões, olha, isso realmente é uma forma de cuidar, isso é uma forma de tratar.
Oi, Fer, oi, tanta gente falando oi, Danilo, lá do curso técnico de enfermagem. Obrigado por estar aqui com a gente. Então, isso é uma forma de cuidar? Será que isso é a melhor maneira de cuidar? Né? Então, muitas pessoas questionando esse olhar, muitas pessoas discutindo isso na Europa e, né, os pesquisadores daquela época, os trabalhadores daquela época, começaram então a buscar uma forma de reformar essa ideia, reformar esse cuidado que ainda era bastante biologizante, bastante biomédico, focado no cuidado, isolando as pessoas do seu espaço, né? E surgiu então todo um movimento, né, chamado de antimanicomial, porque nesse momento as pessoas ficavam em manicômios, né, tanto na Europa como mais tarde aqui também no Brasil, e a ideia era que buscassem alternativas para que essas pessoas saíssem dentro desses espaços e pudessem cuidar do seu sofrimento psíquico também aqui do lado de fora. Muito bem, então começou, né, nesse momento fora aqui do Brasil, na Europa, todo um movimento muito forte de luta antimanicomial, de buscar um rompimento. Então lá Basaglia conseguiu evolução, conseguiu propor outras possibilidades, conseguiu legislar junto com, né, as autoridades daquele país e criar uma lei que pudesse, né, a Lei Basaglia, que pudesse então auxiliar a ter um olhar diferenciado para essa questão. E esse movimento começou aqui na base também, aqui no Brasil, a acontecer, né? Então, final dos anos 80, aqui no Brasil, estavam essas discussões acontecendo num momento muito grande de efervescência inclusive da saúde como um todo, né? Quem estuda SUS e quem, né, já assistiu uma aula minha sobre SUS, eu falo muito a respeito desse momento de mudança de paradigma com relação à saúde. Então, tudo estava realmente num momento de grandes mudanças, de evolução. Então, da mesma forma que a gente estava lá discutindo, né, Carta de Ottawa, que a gente estava discutindo a 8ª conferência no SUS, vamos fazer uma saúde diferente, também estava sendo discutido por que as pessoas com sofrimento psíquico precisam ser isoladas para serem cuidadas. A gente precisa mudar essa perspectiva. Então, isso era uma discussão frequente que estava acontecendo e, então, no final de 1987, acontece em Bauru um encontro muito importante e desse encontro sai um documento chamado Carta de Bauru, né? Então, olha só, quando a gente fala dessa questão da saúde mental, nós temos aqui pertinho de nós, na nossa região, um marco muito importante que foi um grupo de professores, de profissionais de saúde e de usuários da saúde que também estavam discutindo essa questão da saúde mental, né, do cuidado diferenciado da saúde mental. Eu pude ter essa experiência de estagiar na minha formação nesse primeiro espaço de NAPS que tinha um foco de cuidar dessas pessoas em sofrimento psíquico fora do espaço manicomial, fora do espaço hospitalar. E foi uma experiência bastante engrandecedora, de sucesso, foi uma experiência bem sucedida e isso começou a se espalhar, né, pelo Brasil, Santos, Campinas e por aí afora. A ponto da gente ter, né, mais tarde, por volta de 89, se não me engano, um movimento muito maior que começou a crescer, né, a partir dali daquelas discussões daquele grupo de professores e deu como resultado, trouxe como resultado fortemente a solicitação de uma reforma psiquiátrica aqui no Brasil com foco na luta antimanicomial, né? Então, não aos manicômios, não aquele formato de atendimento separado, excluído e biologizante, né, com foco na doença ou no sintoma. Então, isso foi muito forte. Mais tarde, então, é proposta uma lei, né, por Paulo Delgado. Essa lei 10.216 foi criada alguns anos antes e aprovada em 2001 e ela ainda é vigente até hoje. Nessa lei, a proposta que se colocou ali é de fazer uma saúde mental para todos, né? Com foco no acolhimento, no foco com a vida em sociedade, com um olhar psicossocial.
Então aqui a gente muda o paradigma. Aqui a gente muda o foco, a gente muda o olhar. Então a gente deixa, né, de ter como concepção de homem aquela questão de olhar biomédico para o tratamento e a gente passa então a olhar para essa questão de cuidado psicossocial. Mas como fazer isso? Lembra que eu acabei de dizer para vocês que eu estou falando de um SUS que também começa a ser construído, né? Um SUS que começa a ser construído fortemente com uma proposta de atender a todos, de se estender a todos. Então, a saúde mental, ela vem também nessa mesma sintonia, de fazer uma saúde mental que alcance a todas aquelas pessoas que têm o sofrimento. Como fazer isso? Então, tinha toda uma estrutura para se pensar, né, em se repensar, melhor dizendo, para a gente conseguir realizar um cuidado em saúde mental humanizado, com foco psicossocial. Muito bem. Nós temos lutado até hoje para isso, então, por conta, né, da lei e por conta de todo esse movimento da luta, né, junto disso, a saúde pública, a saúde coletiva, abraçando a causa junto conosco, conseguimos grandes passos, né? Então, a legitimação do serviço, da organização dos serviços dos centros de apoio psicossocial foi um passo muito importante para a gente conseguir diminuir, né, esse cuidado dentro de espaços fechados de uma maneira biologizante para um cuidado diferenciado dentro de espaços abertos, socializados, com foco psicossocial. Tudo bem aí? Muito bem. Esse avanço, ele tem, né, crescido. É claro que sofremos muitas dificuldades ao longo desse caminho, ainda estamos vivendo, né, porque a cada governante que chega ou que passa deseja colocar um tom diferente para isso, e nós, trabalhadores da área da saúde mental, temos que estar sempre atentos e colocando a importância de se preservar esse espaço de cuidado socializado, desse cuidado junto da comunidade e tudo mais. Então, dito isso, a gente começa a compreender que é uma evolução que aconteceu, que tiveram muitos percalços ao longo disso e que nesse momento, o que é que nós temos, né? Nós temos um modelo psicossocial de saúde mental, certo? Como é que é esse modelo? Como é que ele funciona agora? Existe ainda, né, espaços psiquiátricos? Existe, eles fazem parte também dessa rede, né? Eles, então, nesses últimos anos, se não me engano, 2018 teve uma alteração, né? E aí voltou, né, a se inserir o hospital psiquiátrico fazendo parte de uma rede, né? Então, isso também é uma discussão para um outro momento, senão a gente nem consegue dar conta dessa discussão aqui de hoje. Mas, de qualquer forma, o nosso foco ainda é muito psicossocial. A prioridade dos nossos serviços são e precisam ser esses espaços de convívio e de cuidado socializados. E eu acredito, né, muito nessa proposta dos centros de apoio psicossociais. Então, o que é isso, né? São espaços onde a pessoa em sofrimento psíquico tem um cuidado diferenciado. Ele é considerado uma estrutura dentro da saúde de nível secundário, porque tem lá toda uma estrutura de cuidado especializada para esse sofrimento psíquico, para essas necessidades, né, mentais. Porém, ele ainda é considerado um espaço de porta aberta de atendimento. O que isso significa? Dentro da organização do SUS, a porta aberta para o atendimento ao SUS é o serviço de atenção primária e as unidades de urgência e emergência, tá? Que são as unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família e os prontos-socorros e UPA. Por que o CAPS é um equipamento ainda considerado de portas abertas? Porque qualquer pessoa que venha necessitar de ajuda, seja por conta de sofrimento psíquico advindo de um transtorno ou do uso indevido de substâncias psicoativas, ele pode buscar diretamente o CAPS. Ele não precisa de um encaminhamento para estar no CAPS, né? O CAPS é um espaço de porta aberta que oferece escuta e acolhimento, né? Então, isso é muito importante a gente dizer aqui. Então, o CAPS passou a ser um equipamento muito importante
para a saúde mental dentro da saúde pública, dentro da saúde coletiva. Então, hoje, né, por conta de toda uma organização que evoluiu, nasceu e evoluiu a partir do SUS, então o SUS trouxe um sistema de saúde para todos, né? À medida que isso foi crescendo, o SUS foi crescendo desde lá de 90, né? Nós tivemos um pouco mais à frente a Lei 7.508, que foi estruturando as redes, né, de saúde para vários, né, diagnósticos, vários adoecimentos. E para a saúde mental, vou dizer de uma maneira mais simples para que todos entendam, foi criada uma rede de atenção psicossocial chamada RAPS. A rede de atenção psicossocial é uma rede preocupada em compreender e articular todo o cuidado para as pessoas com sofrimento psíquico. Essa rede é composta de vários equipamentos da saúde, que envolve atenção primária à saúde, unidades básicas, que envolve pronto-socorro, UPAs, que envolve SAMU, que envolve CAPS, serviços de residência terapêutica, unidades de acolhimento, leitos em hospitais gerais e, né, ultimamente eles também colocaram aí os hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas atualmente incluídas nessa rede, né? Então, nós temos toda uma rede de serviços que se coloca à disposição para cuidar do sofrimento psíquico. Aí vocês podem estar me perguntando, Adriana, mas é fácil, é simples? Danilo perguntando, nós vamos fazer uma visita técnica ao CAPS. Espero que vocês tenham gostado, Danilo, né? É uma proposta inovadora, olhando na perspectiva histórica, né? Mas ainda há muito de se defender nessa política de atenção psicossocial. Ela ainda é muito frágil. Ainda nós precisamos fortalecer muito essa política, tá? Então, hoje é o que nós temos estruturados. Muito bem. Então, Adriana, nós temos uma rede, sim, nós temos uma rede chamada RAPS, que tem todos esses componentes. Adriana, todos os municípios têm essa rede desse tamanho? Não, nem todos os municípios. Há um tempo atrás, antes de se estabelecer, porque existem tudo normas para que o município consiga abrir um CAPS, tem que ter um número estimado da população, né? Porque senão ele não consegue abrir, ele não tem, né, o critério para abrir dentro daquele município. Às vezes ele precisa juntar a população com outro município para criar um equipamento atendendo as duas comunidades, os dois municípios, porque tudo na saúde acontece por meio, o quê? De uma rede de cuidado, tá bom? Tanto dentro quanto fora do município, porque a saúde é regionalizada e hierarquizada, tá? Então não é diferente com a RAPS. A RAPS também é regionalizada e hierarquizada, tá? Então, eu queria que vocês entendessem muito primeiro esse mecanismo, para eu poder falar de uma outra coisa importante também. O que é essa outra questão importante? É como é que, se nós temos uma rede de atenção à saúde, como é que esses outros equipamentos estão trabalhando com saúde mental? Então, o CAPS tem modalidades diferentes de CAPS, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, né? Um CAPS que pode ser misto para atender todos os tipos de transtorno, pode ter um CAPS especializado em atender álcool e outras drogas, pode ter um CAPS especializado ao público infantil, que é o CAPS-I, né? A gente pode ter um CAPS 24 horas, existem várias modalidades de acordo com a população e com as necessidades daquela região. Tudo bem? Ok. Mas eu quero hoje especialmente falar de uma outra questão, que é o atendimento em saúde mental dentro da saúde pública, dentro da saúde coletiva, que deve acontecer lá na atenção primária. Vocês lembram que eu falei para vocês que o atendimento nas unidades de saúde também fazem parte da rede de saúde mental? Então, o cuidado de saúde mental nas unidades básicas de saúde ou nas unidades de saúde da família também contemplam o público da saúde mental.
E aí minha pergunta, né? Quanto vocês conhecem disso? Vocês conseguem verificar no município de vocês esse cuidado em saúde mental acontecendo nas unidades básicas de saúde? Pode me responder aí no chat. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver, né? Quem é que cuida das pessoas em sofrimento psíquico na atenção básica? Porque veja, o CAPS, ele é um equipamento para cuidar do sofrimento psíquico de transtornos que têm uma maior gravidade. A gente chama de transtornos mentais maiores. Então, pacientes que têm um comprometimento maior com relação, né, ao seu transtorno, então, um paciente que tem uma esquizofrenia, que está num momento de maior vulnerabilidade, com um surto ou saindo de um surto, ou de repente uma pessoa que tem uma depressão psicótica, né? Ou outros transtornos graves como esse. Esse é o público que o CAPS tem que dar um cuidado diferenciado. Essas pessoas, inclusive, podem frequentar esse CAPS vários dias durante a semana, passar o dia no CAPS, ser atendido pela equipe de lá. Mas e as pessoas que têm crise de ansiedade? Ou uma tristeza que está ficando mais acentuado? É para o CAPS que ele tem que ir? Para onde ele vai? O espaço dentro da rede de saúde mental para esses casos que têm um sofrimento psíquico e são mais leves é a unidade básica de saúde. E aí vocês podem me perguntar, mas Adriana, nem toda unidade básica de saúde tem psicólogo. É verdade, né? E aí, como é que a gente faz? Então, eu gosto muito de discutir essa questão do quanto a gente tem que fortalecer ainda a nossa atenção básica. O quanto a gente tem que trabalhar ainda para melhorar a nossa atenção básica. A nossa atenção básica não é feita só de psicólogo. A saúde mental não é feita só de psicólogo. A saúde mental é feita também de outros profissionais, né? De enfermeiros, técnicos de enfermagem, um pessoal muito amoroso, muito querido, que abraça tudo o que faz. E nós precisamos aprender a trabalhar de forma intersetorial, interdisciplinar, multiprofissional. Infelizmente, Tamires, é isso mesmo, a gente não tem profissionais preparados para isso, né? O toque, que o Luiz Fernando está perguntando aqui, nesse momento de pandemia, está sendo uma preocupação muito grande, é verdade, Luiz. E a gente está vivenciando um momento de muita dificuldade, porque, veja, as unidades básicas já têm essa dificuldade de cuidar desse público específico da saúde mental, como eu acabei de falar, né? Eles são encaminha para o CAPS. Nesse momento que a gente está vivenciando agora, de estresse, de angústia, de dificuldade, as pessoas, quando procuram unidade, é para ir só por emergência, não é para ficar saindo por qualquer outra coisa. Quando você vai para o CAPS está focado em trabalhar as crises, porque é o público dele, e conter e orientar, né? A Ieda está dizendo aqui, que ela está dizendo que sempre encontra profissionais da psicologia sobrecarregadas em toda a rede do SUS. É verdade. Somos ainda profissionais que somos poucos, com poucos recursos dentro desses espaços da rede de saúde. A gente precisa melhorar isso. Mas para isso, a gente tem que dizer, se posicionar, participar. Tem lá os conselhos de saúde que funcionam constantemente, porque todo município tem que ter, senão não recebe verba. A gente precisa se posicionar, encontrar os nossos representantes, nos tornarmos representantes e levar, né, essa questão da demanda da saúde mental. E aqui hoje eu quero focar muito a importância da saúde mental na atenção primária à saúde. Porque, como eu disse para vocês, nós temos ainda a RAPS, né, com os equipamentos de maior complexidade, como o CAPS, o Hospital Psiquiátrico, a Comunidade Terapêutica, ok. Mas a gente precisa fortalecer a saúde mental na atenção primária. Quando a gente pega, por exemplo, dentro do SUS, o modelo de estratégia de saúde da família, né, do programa de saúde da família, o formato do cuidado dentro dessa unidade, desse equipamento da saúde, que é um método clínico centrado na pessoa,
né, ou medicina centrada na pessoa, ou método clínico centrado na pessoa, ele vem ao encontro de tudo aquilo que a gente acredita ser necessário para discutir saúde mental na perspectiva psicossocial. Então é ali que a gente precisa fortalecer o nosso espaço de atuação e de intervenção. Tá certo? Então o que está faltando? Está faltando muito a gente se posicionar. Está faltando muito a gente discutir isso enquanto profissionais, né? E as autoridades, os gestores, perceberem a importância que é a promoção da saúde mental na atenção primária. E nós sabemos a dificuldade disso, né? Então, tem municípios, que vocês sabem muito bem, que não permitem nem sequer a criação de espaços da psicologia dentro da atenção primária. E o SUS é um espaço de aprendizagem, de construção, de conhecimento. Vocês sabem disso, né? A Lei 8080 nos garante isso. Existe ainda muita dificuldade, muita resistência para que a gente consiga contribuir para esses espaços. O Luiz está falando de prevenção. Sim, Luiz. Você imagina a dificuldade dessas pessoas que têm um transtorno obsessivo-compulsivo num momento como esse? Uma pessoa que tem um toque relacionado à questão da higienização nesse momento, o sofrimento que está vivenciando, né? E as pessoas com ansiedade? E as pessoas com depressão? Nós temos estudos apontando, né, o quanto a questão da depressão, dos sintomas de tristeza acometem pessoas mais idosas. Vocês conseguem imaginar o sofrimento psíquico dessas pessoas mais idosas, o todo o tempo ouvindo na televisão que eles são um alvo, né, o público mais vulnerável diante de uma pandemia? Então, nós precisamos pensar nesses serviços da base. Nós precisamos lutar por esses espaços dentro da atenção primária. Bora, Silvinha, bora fazer psicologia. Bora, chama esse Danilo aí, vamos fazer psicologia, vamos expandir a psicologia dentro da atenção primária, vamos contribuir com as equipes, porque olha só, além das unidades de saúde da família ter uma equipe diferenciada, com foco, uma metodologia diferenciada para cuidado, existe ainda uma equipe chamada Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF, que dentro desse equipamento ele traz profissionais especializados em determinadas questões, né? E nisso o psicólogo, o psiquiatra, ele também compõe essa equipe de NASF, que tem, na verdade, como objetivo dar suporte na atenção primária para auxiliar nos atendimentos das pessoas com dificuldades ou com sofrimento psíquico. Então, percebe que o que está faltando para a gente, em tempos tão difíceis, né? Hoje a gente vivenciou mais uma troca, né, dentro do Ministério da Saúde, num momento de extremo estresse, de angústia, de poucas, né, novidades boas, no sentido de algo que possa efetivamente, comprovadamente, cientificamente, barrar, né, esse adoecimento aí, essa doença, melhor dizendo. Então, a gente precisa muito pensar nessa população e olhar para a atenção primária. Cuidar das equipes, capacitar as equipes para lidar com o sofrimento psíquico, para lidar com esse público, né, com transtornos mentais menores ou leves, dentro dos espaços das unidades básicas. Fazer saúde mental em saúde pública é também promover saúde mental dentro da atenção primária. E aí fico aberto aí para perguntas, que eu acho que o recado que eu queria dar e trazer para vocês é isso mesmo, né? A batata quente, a Natália está dizendo, ainda é muito jogada em cima do psicólogo, é importantíssima a equipe, sim, o tempo todo, né? Quando a gente discute em sala de aula, eu sempre coloco isso. O psicólogo, quando ele trabalha, e hoje comemora-se o dia de um parceiro incrível dentro da saúde mental, que é o dia do assistente social. Vai o meu beijo para todas as minhas amigas, todas as pessoas que eu trabalhei, que são assistentes sociais. Um abraço enorme, que carinho grande que eu tenho por vocês. Quanto eu aprendi, quanto eu aprendo todos os dias com vocês. Viu, amigas e amigos assistentes sociais, né? Que fazem da vida deles a promoção do ser humano, a promoção
resguardando a questão dos direitos e tudo mais. Então, veja, o psicólogo é mais um parceiro dentro disso, né? Então, pensar em toda aquela evolução que eu trouxe no início da minha fala aqui, a evolução que aconteceu com a saúde mental desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, a evolução dos serviços, da oferta de serviços para a saúde mental até os dias de hoje, fazendo um recorte especificamente no Brasil, a gente olhou a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, e aí eu foquei especificamente na saúde mental, na atenção primária à saúde, porque eu acredito realmente que nós precisamos olhar com mais carinho para a saúde mental na atenção primária. Eu acho que essa é a ideia. E fico aberto aqui, né, meu espaço para o diálogo, espero que a gente possa ter outros momentos como esse para conversar, para trocar e isso, a gente faz assim, a gente vai conhecendo, a gente vai discutindo, porque tem muito para ser feito. O que a gente não pode fazer é simplesmente se calar, né? Eu não me calo. Um beijo, fica aí todo o meu carinho para vocês. Espero poder encontrá-los muitas e muitas e muitas de outras vezes. Aparecendo aqui mais mensagens. Saúde mental dos profissionais de saúde que estão crescendo com toda essa crise. É verdade, Silvinha, é isso mesmo. Ana Luísa, existe algum trabalho sendo feito agora, durante a pandemia, para que as pessoas tenham onde recorrer? Tem sim, viu, Ana? A gente tem visto várias ações, inclusive o Conselho Regional de Psicologia tem se colocado muito com relação aos atendimentos, usando tecnologias de comunicação. Então, os psicólogos, eles estão autorizados aí a se credenciarem no Conselho Regional e fazer atendimento utilizando, né, as tecnologias de aplicativos, né, usando vídeos ou contatos telefônicos. O que a gente tem usado, né, constantemente no município onde eu resido, nós criamos uma central de primeiros cuidados psicológicos, né? Então, quem foi meu aluno já ouviu falar bastante a respeito disso. Os primeiros cuidados psicológicos, eles são prestados não só por psicólogo, mas qualquer outro profissional, né? Também é conhecido como primeiros socorros psicológicos. A Organização Mundial de Saúde, ela soltou um manual alguns anos atrás, orientando como é que se faz primeiros cuidados psicológicos. E esses primeiros cuidados psicológicos podem ser oferecidos em qualquer situação de catástrofes, né, desastres, acidentes. Então a gente utilizou aqui esse mesmo protocolo, adaptamos para o atendimento com relação à pandemia e criamos uma central de primeiros cuidados psicológicos. Então todas as pessoas que estão em vulnerabilidade, com sintomas de ansiedade, de medo, angústia, eles têm um telefone que eles ligam e são atendidos, né, por profissionais, por técnicos que fazem esses primeiros cuidados psicológicos. Quando é detectado que a pessoa precisa de um atendimento diferenciado, então é encaminhado para o atendimento psicológico online também. Ninguém fica sem cuidado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais, sem contar o próprio pessoal da saúde também precisando, é verdade, né? Então aqui a gente tem olhado muito para essa questão de cuidar de quem cuida, né? E cuidar das pessoas que já têm um transtorno e também pessoas que nunca manifestaram antes um transtorno, mas que agora está apresentando sintomas. Muito presente ansiedade, muito presente sintomas depressivos, né? O Luiz está colocando aqui, professora, nos últimos dias notou-se no mercado o consumo alto de bebidas alcoólicas nesse tempo de pandemia. O que é que eu penso sobre isso? Veja, Luiz, acabei de te dizer, né? Saber lidar com esse sentimento de estresse, de pressão, de medo, né? Nem todo mundo sabe, né? Então, o que pode ser um ritual de comemoração, de alegria, de reunião, e o álcool nos acompanha ao longo da história da humanidade, né? Quando ele é utilizado para essas celebrações, de uma maneira, né, que não causa dano ao sujeito, ele é aceito socialmente. Quando se recorre a esse recurso do uso abusivo, que prejudica a saúde da pessoa, como um recurso para minimizar o sofrimento, isso é preocupante, né? É porque
o que pode estar por trás é uma ausência de repertório para saber lidar com uma situação como essa, num momento como esse. Então, a gente precisa estar atento e deixar sempre um canal aberto para oferecer orientação, para oferecer cuidado. Então, a gente tem que estar atento para isso. Acho complicado, tá bom? Porque quando esse álcool não está sendo utilizado, né, de uma maneira socialmente aceito, saudável, né, numas relações saudáveis, ele pode levar isso a outros adoecimentos. Né? A gente tem estudos que mostram acidentes automobilísticos, violência doméstica, né, e tantas outras formas de sofrimento aí. Né? Então a gente tem que ficar atento, tá? Não pode perder de estar atento para isso. Tá bom? Eu acho que é só, nem sei se eu já passei do meu tempo aqui. Quero dizer que foi um prazer e eu espero que a gente esteja em muitos outros momentos juntos para conversar, tá bom? É isso.